Qual é a situação dos carroceiros lá em Sarandi? Qual foi a decisão dos vereadores aí sobre o projeto de lei da vereadora Irene Moura? Ela que é do PP, ela quer proibir a circulação de carroças lá em Sarandi. Ela conseguiu? Como ficou a votação? Paulo, a princípio ela conseguiu, foi 4 votos contrários ao projeto apenas, só que revoltou muito a população, né? Os carroceiros haviam ido até a Câmara Municipal, ocupado lá os espaços no plenário, e mesmo assim os vereadores não se compadeceram com a situação deles e acabaram aprovando esse projeto, que um momento como a gente está vivendo, de retomada, né? Ainda enfrentando a pandemia, tentando superar esse momento, é muito prejudicial à cidade. Tem várias famílias que dependem desse tipo de serviço lá, né? Eu não estou criticando o mérito do projeto, eu estou criticando o momento. E o que chama a atenção foi a opinião de um dos vereadores que votaram contra. Ele diz o seguinte, ele fala, para uma emissora de televisão aqui em Maringá, ele diz, olha, o que foi acordado com os vereadores é que se em 6 meses a prefeitura não buscar uma alternativa para aliviar esses trabalhadores, infelizmente nós vamos revogar o projeto. Então, quer dizer, vai ficar 6 meses o trabalhador... E ele falou, tudo indica que nós vamos revogar o projeto. Então, o que ele quis dizer? Vai ficar 6 meses o trabalhador sofrendo, sem dinheiro para sustentar sua família, passando necessidade, para depois eles revogarem o projeto e voltar tudo ao normal. É isso que ele quis dizer. Então, Paulo, ontem esses trabalhadores foram até a Prefeitura de Sarandi, a cavalo, indignados, as pessoas dependem disso. A gente entende que as cidades não querem mais esses animais, né, nas vias, atrapalham o trânsito, mas esse não é o momento para aprovar esse tipo de projeto. Os animais são bem tratados, a gente viu as pessoas que são trabalhadores nessa área lá em Sarandi. Então, isso é uma vergonha. O poder público devia pensar nessas pessoas e eu quero cobrar aqui do gestor uma solução. O que vão fazer com esses carroceiros? O que vão fazer a partir de agora? O prefeito tá apoiando quem, afinal? O prefeito? É o que a gente quer saber, você sabe por quê, Paulo? É só ser vereador do PP não ter feito o projeto. Na cavalgada que teve desses trabalhadores na eleição, o prefeito participou. Então é agora do prefeito atender a reivindicação desses trabalhadores que tanto precisam desse serviço para sustentar suas famílias. Ângelo. Não, é só lembrar que em Maringá, o primeiro a apresentar é um projeto polêmico, que sempre vai ser polêmico. Ainda mais porque o cavalo, na história da humanidade, foi o bicho que mais ajudou o homem. E aqui, né, uma história até recente, a região tem 70, 60 anos, muitas cidades ainda têm pontos de carroça que fazem o serviço, inclusive de transporte. Mas de Sarandi vinha a maioria do pessoal de carroça que catava reciclável em Maringá. E o Chico Coutinho, acho que na década de 90, nem me lembro direito, mas ele foi o primeiro a apresentar, houve um rebu na dana, o projeto acabou não sendo aprovado, acho que acabou sendo retirado. E em Maringá o projeto é do Flávio Mantovani de 2017. Então você precisou lá de mais de uma década para convencer a população de que a preocupação não é o trânsito, é a crueldade, eventuais maus tratos com os animais. É isso que vai tocar o coração das pessoas. Né? O cavalo fica muitas vezes sem ferradura, muitas vezes maltratado, às vezes não tem água, né? É isso, é a questão da humanidade, da sensibilidade que a gente tem com os animais. Pamela Bussolini, por favor. Paulo, eu estou ouvindo aqui a questão do projeto, eu não entendo qual que é a dificuldade de alguns políticos de elaborar primeiro uma política pública, então, para essas famílias que dependem das carroças, desses animais, para sobreviver, para depois pensar numa proibição de circulação de carroças. Porque a gente tem que entender que é o ganha-pão de muitas famílias e muito vulneráveis. Então, primeiro, elaborar uma política pública, talvez uma instrução, no sentido de impedir que... eu entendo a preocupação com os animais, de impedir que esses animais sofram maus tratos, e depois, na sequência, depois elas já assistidas e orientadas, aí sim fazer uma proibição de circulação, a partir do momento que eles tiverem uma outra forma de subsistência que não seja o uso dessas carroças. Eu não entendo a dificuldade. Igual o Rigon falou, se desde os anos 90 estão discutindo isso, até agora não pensaram em nada para fazer uma substituição, dar um amparo para essas famílias que precisam. A gente sabe que até tem criança que fica conduzindo carroça, é perigoso, mas então a gente precisa dar um amparo para essas pessoas antes de deixar elas sem alternativa de subsistência, não é mesmo?
Vai, Neto. Não, só queria reforçar, o pessoal tá falando, olha, Maringá já fez isso, a gente tem que comparar, quando a gente fala nas duas cidades, o porte das cidades e o padrão dessas cidades. A gente sabe que hoje viver em Sarandi é mais barato que viver em Maringá pelo custo de vida. Então, muitas das famílias que trabalham na região, ou até mesmo aqui em Maringá, dependem de lá para sobreviver. Eu acho que esse projeto, Paulo, o momento de discutir ele não é agora. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, Paulo, e os maus-tratos aos animais é a primeira coisa que precisa ser combatida. Se há maus-tratos, eu sou totalmente a favor de coibir quem faz esse tipo de coisa. Tem que proibir quem faz esse tipo de coisa de ter animais. Agora, quem trabalha certo, quem é o trabalhador que depende desse serviço, a gente viu ontem na televisão, foi repercutido aí para toda Maringá e região, a forma que esses animais são bem cuidados. E assim, a grande questão é a seguinte, Paulo, como é que essas pessoas vão sobreviver? Quer proibir? Faça o projeto, né? Jogue o projeto em pauta, mas em outro momento. Agora as pessoas precisam pagar a conta. Eu quero saber quem vai naquele pai de família que estava ontem chorando lá na frente da Câmara de Vereadores, pagar a comida dos filhos dele e da esposa dele. Falar sobre proibir é muito fácil, mas como a Pamela disse, cadê a alternativa? Agnaldo Vieira. Quando o projeto é proposto, né, você tem que ver as consequências e já colocá-lo, né? Então, um impacto. aí fica para a prefeitura fiscalizar e resolver a situação no quesito assistência, né? Então a prefeitura vai ter que resolver toda essa situação, e se ela não resolver, a gente revoga a lei. É o típico serviço mal pago, né? Você está pagando um vereador para fazer um projeto desse e não tem a solução, né? Eu vou aumentar o salário mínimo, né? Se fosse possível, vai aumentar o salário, tá, mas vai vir da onde o dinheiro? Então, se tem um projeto de, vamos retirar as carroças da cidade, o que essas pessoas vão fazer de imediato, amanhã, qual que vai ser o ganho delas? Isso não está no projeto, né? Então é duro quando você tem vereadores assim que não raciocinam, né? E, para variar, é do PP, né, Luiz Neto? Olha, alô? Vai, certo? vai, Beleza. manda então, bala. É o seguinte, eu aprendi que o centro do universo seria o homem. Era tudo girando para beneficiar o homem, para servir o homem. E os animais foram criados para isso. Eu entendo, meu entendimento é esse. Mas não estou dizendo que tem que ser maltratados os animais. Eu repudio isso, inclusive é crime, né? Na lei de crimes ambientais. Então, esse tipo de situação é inadmissível para uma vereadora apresentar um projeto desse viés, tá? De tentar trocar toda a lei da natureza, né? O homem agora serve o animal. Na minha opinião, isso não pode continuar assim. O animal deve servir o homem. Agora, a gente fala aí das pessoas que precisam, né, da atração animal aí para levar o peso. O cavalo tem músculo para isso. Né? Ele tem o porte para isso, para fazer essa tração animal. Agora, imagina o idoso que precisa desse animal para levar o lixo reciclável. Aí, o idoso vai ter que agora fazer sozinho. Isso, eu acho que a vereadora tinha que pegar e criar uma lei, criar um projeto, apresentar um projeto para que fosse possível inibir qualquer tipo de maus-tratos. Ou até um local adequado para que esses cavalos, esses burros, enfim, que esses animais que são maltratados, serem levados até lá de forma gratuita, quem sabe, serem tratados. Aí não tirar de circulação e fazer com que a pessoa que precise disso, que geralmente é o idoso, se você olhar na rua, são os idosos que estão fazendo esse tipo de serviço. Não é um jovem. Se fosse um jovem, ainda tudo bem. Mas às vezes é um idoso. Tá? Essa inversão de valores, eu acredito que tem que parar com isso. O animal não tem que ser servido pelo homem. É o homem que tem que ser servido pelo animal.